gente querida, de paz e bem. Um bom e abençoado domingo para todos e todas. Paz e bem. Mais uma vez estamos aqui reunidos na nossa roda de conversa aqui aos domingos, né? Como eu sempre gosto de dizer, é uma provocação, ponto de partida, um espaço para que a gente possa, a partir do que é dito aqui, se ficar um pouco incomodada a respeito de um tema ou de uma razão de fundo sobre a espiritualidade de uma forma geral cristã, mas também de forma geral. Então é nesse sentido que eu me proponho aqui a esse momento, a gente trazer esses temas para conversarmos. Longe de mim chegar a uma definição, né, a uma conclusão, chegar a uma tese, mas nos aquietar daquilo que nos é tão caro e importante, né? As questões de fundo da nossa espiritualidade, as questões basilares de como é que nós vivenciamos essa espiritualidade e a partir dela nós podemos conversar, e estabelecer esse contato com o mundo, com as outras pessoas. Como no domingo passado, em que nós conversamos sobre como de repente a gente pode, dentro de uma conversa madura, né, uma conversa tranquila, com aqueles que não creem, né, e particularmente os ateus, as ateias, né, os agnósticos, a gente possa, através desse diálogo, a gente amadurecer na nossa espiritualidade, na nossa fé, né? Questionar esse modelo de crenças e, a partir disso, também amadurecer a nossa fé. Né? É uma possibilidade, é sim um espaço. Então, basicamente, isso aqui, como provocador, é um espaço também da gente questionar isso. Né? Que a gente tenha, que a gente seja, construa essa maturidade na nossa forma de olhar o mundo, nossa forma de encarar o mundo. Não é? E para isso a gente vai falar sobre aquilo que é da ordem do extraordinário. Mas antes da gente aprofundar essa conversa, esse papo filosófico, aqueles recadinhos bem da esfera do ordinário, ou seja, do cotidiano, daqui de Paz e Bem, de praxe. Se você não é inscrito no canal Paz e Bem, se inscreva, curta, dê o seu joinha, seu like, compartilhe nas suas redes sociais, entre amigos, amigas, pessoas que você acha que esse conteúdo seria interessante de chegar. Também, se você puder e quiser, faça a sua assinatura solidária. Nos ajude na manutenção do canal. Uma pequena quantia mensal você colabora com o canal. Já que, como bem diz o Mauro, nós não temos membros nem membros, né? O canal, membresia. Então, a forma de ajudar é através da assinatura solidária. Faça a sua assinatura solidária. Aos assinantes, às assinantes, muito obrigado. Pois bem. No nosso encontro passado, falamos sobre como, de repente, né, questionamento a partir da experiência do ressuscitado e de como isso impactou esse primeiro momento a comunidade cristã, primeira comunidade cristã, na verdade, e a ponto de o relato do Tomé ser colocado como uma forma de tentar perceber que, em algum momento, as pessoas começaram a questionar sobre essa questão do ressuscitado, da experiência do ressuscitado. Então, dentro desse momento, desse tempo, estamos nós. Né? Nós estamos distantes dessa experiência, ou desse acontecimento da ressurreição. E aí é natural que surja questionamento. Né?
mais do que crítica, é questionamento, é dúvida, né? Será que foi mesmo? E eu vi que eu falei que os relatos ajudam nesse sentido, né? Apontar que essa dimensão material de Cristo e também que a matéria era matéria, mas não era da mesma matéria, da mesma constituição, enfim. E aí todo o discurso de Paulo para tentar, né, explicar essas dimensões do ressuscitado, da experiência da ressurreição, como se entende, como se compreende essa experiência da ressurreição. Mas o que eu tomei essa conversa com o ponto de partida foi porque, assim também, o encontro com as pessoas que não creem, particularmente os ateus, ateias, os agnósticos, se for feito de forma madura, equilibrada, pode nos ajudar a amadurecer a nossa fé. Não é? A crítica, mais do que crítica, o questionamento, né? É válido, é pertinente, é importante e ajuda-nos a amadurecer, a deixar um pouco essa fé infantilizada, não é? Que às vezes a gente percebe em algumas pessoas, porque assim foi dito, e aí a dogmática, né? Em vez de o dogmatismo, mais do que não a dogmática, mas o dogmatismo de dizer, olha, as coisas são assim porque são assim, cale a sua boca, não pense, porque se você pensar vai para o inferno, né? Se você questionar vai para o inferno. Então, é, é a tentativa de a gente ver e se abrir para essa dimensão, para que, assim como na vida, a gente possa ampliar esse horizonte e ver que há compreensões, explicações, há formas de entender e compreender, né? Entender e compreender essas realidades que às vezes são difíceis de dizer na ordem das palavras. E aqui é o nosso ponto de partida agora, né? Se no enquanto passado eu falei de como a experiência da ordem, né, daqueles que não creem, pode ser até um texto, ou pode ser através de um encontro mesmo com as pessoas que, que nos questionam sobre a nossa fé, podem nos ajudar, né, a ver um outro ângulo, a perceber de outra forma, e com isso a gente amadurecer. A gente viu também, agora, eu gostaria de trazer essa percepção, uma coisa que eu iniciei no domingo passado, mas eu gostaria de retomar agora com um ponto de partida. E como também a realidade, quando se apresenta, e a gente precisa dizer que essas experiências, mais do que singulares, vamos dizer assim, né, próprias de determinadas pessoas, ou coisas que ocorrem só a pessoas escolhidas, abençoadas, santificadas, pessoas que possuem, né, alguma coisa de especial, não nós pobres mortais, criaturas pecadoras. Mais do que isso é algo democrático. Todas as pessoas, todos os seres, né, parecem, pelo menos, estão à disposição de serem atingidos e atingidas por experiências da ordem do extraordinário. Como assim, reverendo? O que eu quero dizer é que aquilo que nós chamamos de extraordinário, de paranormal, aquilo que nós chamamos de místico, é algo que me parece, a partir da experiência mesma minha no mundo e com as outras pessoas, que é algo comum a todos nós, que é algo que não é próprio de uma pessoa em especial, mas é algo que acontece a todas as pessoas, independente, não é, do seu sistema de crenças, independente
da sua origem social, da sua vertente ideológica, do seu sistema de crenças, da sua cultura, do seu lugar geográfico onde nasceu, enfim, da sua família, enfim. Parece que é algo que nos constitui. É algo que nos é comum. E quando eu digo comum, eu estou dizendo que é algo que eu, você, todos nós temos e possuímos. A possibilidade mesmo de entrar em contato ou ter ou ser atingido ou alcançado por essa coisa que não é propriamente nossa. E quando eu digo nossa, aqui é um jogo de palavras, né? Daquilo que é um campo do ordinário, do campo do cotidiano, do campo do egóico. Todos nós sabemos bem que nós somos, né? Tirando alguns problemas de ordem orgânica ou psíquica, às vezes essas questões ficam difíceis de se reconhecer, não é? Mas nós nos reconhecemos. O que nós somos, a nossa história, nós nos percebemos no mundo, na realidade, nos situamos dentro de um tempo, dentro de um lugar, no espaço, nós nos constituímos e temos consciência disso. Mas parece que em algumas situações, a partir de alguns eventos que nos ocorrem, essa condição nos é colocada em xeque. E aí eu falo, por exemplo, da experiência daquilo que se consagrou dentro da tradição cristã, mas que, volto a dizer, não é algo só dos cristãos. Aquilo que os cristãos denominaram como mística, experiência mística, experiência do sublime, de Deus, da divindade. E aí, essa experiência que parece que ela pode ser desejada, ela pode ser partir, sim, de uma prática, pode ser vivida de alguma forma, mas não é algo que nós temos controle, sabe? Não é algo que a gente tenha controle. Ela nos ocorre. E parece que, a partir dessa experiência, que fica difícil de dizer e expressar e colocar, né, em termos de palavras, porque as palavras não conseguem dar conta do grau dessa experiência. É algo que empobrece, sempre tem aquela sensação de que algo nos falta aqui, né? É isso, mas não é bem isso, é algo mais. Mas como dizer esse algo mais? Então, é essa experiência que nos constitui e funda e nos ajuda a transcender, nos ajuda a ir além de categorias, conceitos, ideias, e que parece ser compartilhado por toda a humanidade. Na infância, por exemplo, vi que astronautas, né, do projeto Apollo, homens da técnica, né, homens e mulheres, só que mulheres não faz parte da projeto Apollo, mas esses homens, eles
sofreram uma transformação a partir da experiência da ida para o espaço, e particularmente da visão de fora da Terra, ou melhor, da visão da Terra no espaço. E de como essa experiência foi transformadora para eles. Não poderíamos colocar também nessa categoria de experiência mística esse tipo de experiência? Quer dizer, aqui, para além do nosso juízo, o questionamento, o pensamento, ou qualquer estranhamento, caso seja possível, esse estranhamento em relação a essas experiências, daquelas que relatam experiências de quase morte. E de como, de repente, eles passando por essas experiências, foram transformados. Dentro da tradição cristã, para eu não falar, por exemplo, da tradição budista, ou mesmo islâmica, os sufis, enfim, ou de outras, o que dizer daqueles e daquelas que foram tocadas profundamente, né, pela experiência de Deus? Na Santa Teresa, em São João da Cruz. Então, essa questão que eu gostaria de colocar, e de como essa experiência, mais do que uma experiência egóica, né, uma experiência minha, ela parece transformar, mais do que a personalidade, transformar a existência, e quase sempre, né, quando ela é verdadeira, avançar para a compreensão da realidade mesma e da percepção sua no mundo, com outros e outras. Por exemplo, a experiência de amor que surge, né, dessas experiências. A experiência de amar os outros, os seres, as pessoas, os animais, as plantas. E esse amor demais que parece transbordar e parece, não é, não caber em si. Então, não seria essa a realidade profunda de nós? Não seria essa experiência um espaço para que a gente pudesse visualizar ou levantar um pouco o véu dessa realidade que às vezes a gente, no cotidiano, no corre-corre das atividades, e ter que fazer, e ter que cumprir, e ter que, né, das nossas agendas, que fazem parte da vida, né? A gente não pode prescindir, elas nos apontam. Questionam aqui o que é a realidade, o que somos nós, o que nos constitui. E aí? Você já teve uma experiência da ordem do extraordinário? Acho que, volto a dizer, isso não é coisa própria de alguns. Isso é algo universal, é algo mais democrático impossível e nos constitui como seres humanos. Somos todos capazes, chamados a vislumbrar essa dimensão. Enfim, é essa reflexão que eu gostaria de trazer hoje, né? É esse pensamento que eu gostaria de compartilhar e que tem ultimamente me perpassado, né? Como é que de repente essas experiências de extraordinário questionam a nossa realidade profunda, a minha relação minha comigo, a minha relação com o mundo, e questionam mesmo esse conceito do que tomamos por
realidade. A realidade parece ser bem mais ampla. Essas experiências parecem apontar para isso. Então fica aqui o convite para a gente refletir. Bem, mais tarde, 21 horas, de domingo a domingo, oração fim do dia. O grupo de oração se reúne para rezarmos. Você é convidado, tá bom? Aqui no canal País Bem, 21 horas, tá? De domingo a domingo. Fica aqui também a bênção a todos, todas. Que o caminho seja brando a nossos pés e o vento sopre leve em nossos ombros. Que o sol brilhe sobre o nosso rosto, a chuva caia serena em nossos campos. E até que nos vejamos novamente, que Deus nos guarde na palma da sua mão. E a bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco. Conosco habite eternamente. Paz e bem, gente querida. Paz e bem. Uma extraordinária semana.